Boa noite, amigos zumbideiros. Boa noite, boa tarde, bom dia. Tudo bem com vocês? Hoje vou fazer um pouco diferente. Em vez de tratar de um assunto específico, eu vou responder perguntas de um grupo do Facebook sobre zumbido no ouvido. Já há um bom tempo eu participo de vários grupos do Facebook, aqui no Brasil e no exterior também. E eu percebo que as perguntas são sempre muito parecidas. Então vamos falar disso hoje. Muito bem, pessoal. Como eu disse para vocês, as dúvidas que aparecem nesses grupos de Facebook, elas são repetitivas muitas vezes. Isso porque é lógico, as pessoas não ficam o tempo todo olhando para o grupo. Também sempre novas pessoas estão entrando, pessoas que acabaram de adquirir ou de perceber seu zumbido e querem respostas àquele milhão de dúvidas. Eu mesmo entrei nesse grupo para tentar achar essas respostas e realmente foi muito bom para mim. E então a gente vai acompanhar aqui um grupo específico, que é o grupo Zumbido no Ouvido Tem Cura, né? Que é o grupo com o maior número de membros, e a gente vai tentar responder a pergunta deles, tá ok? Antes, pessoal, não deixa de dar um like aí e inscrever no canal. E lógico, você vai dar um like se você achar que a ideia é boa ele responder, mas principalmente se você gostar do vídeo. Mas como você não viu ainda o vídeo, então sugiro que, para não esquecer, você dê um like. Mas se você não gostar, no final você tira o like ou dá um dislike. Tá ok? Combinado, gente? É importante o like, tá? Assim o YouTube passa a indicar mais os meus vídeos para as pessoas que precisam saber sobre o assunto, que procuram saber e estão aí ansiosas muitas vezes para entender o que está acontecendo com ela. Muito bem, gente. Então estamos aqui no grupo Zumbido no Ouvido Tem Cura e vamos ver então as perguntas, ver se eu consigo responder as perguntas que apareceram aqui. Tá? Que aparecerão aqui. Estou vendo sem preparação anterior. Vamos na cara e na coragem. Não sei se vou ser capaz de responder tudo, mas eu vou tentar. Diante de todos os meus estudos e tudo que eu já conheço desse mal que me aflige também, gente. Apesar de eu ser um cara que preconiza a habituação, eu ainda não me habituei. Também estou aqui batalhando para isso. Já avancei bastante. Acho que o melhor para zumbido crônico é a habituação. E então, como eu não me habituei ainda, eu não paro de buscar, de estudar. Muito bem, gente. O Fidalgo, ele não fez uma pergunta, mas ele fez uma colocação. Aqui tem gente que desmotiva. Vou sair do grupo e vou informar melhor com os médicos. Para mim, tenho certeza que vai passar. Olha, realmente, a pior coisa é quando você vai buscar uma informação sobre alguma coisa e as pessoas ficam desmotivando, falando: você vai ter que conviver com isso, com esse sofrimento, com essa desgraça para sempre, isso não tem cura mesmo, acabou, tal. Eu acho isso realmente a gente não deve fazer. A gente tem que ser otimista, né? Principalmente se a pessoa acabou de aparecer o zumbido, a chance dela descobrir que seja algo passageiro é maior, que é algo que ela possa resolver, uma disfunção mandibular, um problema metabólico, né? Por exemplo, excesso de açúcar, um problema alimentar, e que ela melhorando isso, né? Melhorando a DTM se for DTM, melhorando a alimentação se for problema alimentar, tirando o açúcar se for problema de excesso de açúcar, alguma coisa assim, melhora o zumbido até ele some. Isso acontece. Então é isso que eu falo para vocês. Não vamos desmotivar as pessoas que entram questionando,
vamos falar para eles, faz pouco tempo, vá atrás, quem sabe você encontre e resolva o seu problema e o zumbido desapareça. Agora, se for o caso de uma pessoa que já tem um zumbido crônico, eu sempre digo que para mim, zumbido crônico é aquele que já passou de 2 anos. Aí é porque ele não vai embora mais. Mas não fica falando, não adianta, não vai embora mais, não. Você diz que existe uma solução, que é a habituação, que mesmo que você não continue com o zumbido, você vai deixar de percebê-lo e ele vai deixar de incomodar você. Então vamos ser otimistas sim, ele tem razão, a desmotivação não é boa mesmo. A gente tem que procurar uma motivação para a gente continuar lutando. E eu garanto, e eu sempre motivo as pessoas assim, está funcionando comigo a habituação e eu garanto que vai funcionar com todo mundo. Não estou habituado ainda, mas eu chego lá e vamos chegar juntos, gente, tá bom? Vamos à próxima pergunta. Vocês conseguem dormir com zumbido? Olha, o Júlio, que fez essa pergunta, ele está preocupado porque realmente o zumbido, ele quando aparece, principalmente se ele for muito alto, ele atrapalha sim o sono. Mas normalmente as pessoas que nunca tiveram problemas de insônia não vão ter problema com o zumbido. Tá? Isso é muito comum que com o tempo ela possa se acostumar a até ficar prestando atenção no zumbido e isso dá sono, por incrível que pareça, em muitos casos acontece isso e ele dorme muito bem. Né? Não é o meu caso. Eu sempre tive problemas com insônia. Né? Eu sempre tive problemas de sono. Insônia, dormir mal, e eu dormia muito mal mesmo sem ter o zumbido. Com o advento do zumbido, liquidou com o meu sono. E eu passei maus bocados mesmo, até que o médico disse que eu deveria tomar um remédio para insônia, né? Um remédio que me induzisse ao sono. Eu sempre fui refratário a isso, porque esses remédios sempre me deixavam mal no dia seguinte. Mas ele prometeu que tinha um remédio que era de uma classe nova, muito importante, chamado classe dos hipnóticos. E que esse remédio não deixava resíduos no dia seguinte, que não tinha efeito colateral, que é um remédio seguro e que também não provocava dependência. Então eu passei a usar o remédio que ele passou. Eu vou falar o nome aqui, mas eu não estou absolutamente recomendando, porque tem gente que isso aí é com o médico, tá? E como ele é um remédio controlado, então se eu falar o nome aqui também, não quer dizer que vocês vão sair comprando, porque não dá para comprar, vocês vão ter que ir no médico. Vocês podem falar dele, questionar. Tem um conhecido que toma o Zolpidem. O senhor acha que o Zolpidem, no meu caso, poderia funcionar? Eu tomo metade de um comprimido de 10 mg e já está ótimo para mim. Eu já durmo, não muito, tá? Eu durmo no máximo 4 horas direto. Depois eu fico acordando, mas é o que tem para hoje. É melhor dormir 4 horas, de 3 a 4 horas direto, do que não dormir nada, porque isso eu não conseguia nem antes de ter o zumbido. Ok, gente? Mas como eu disse, isso é muito sério. Sono, tem que ir para o médico e tem que questionar o médico se um remédio seguro para o seu tipo, né, de problema e também de acordo com você. Quer dizer, isso é muito pessoal e com o médico. Né? Eu contei o meu caso aqui e contei o remédio que não me faz mal, pelo contrário, graças a Deus que eu consigo dormir com ele, senão eu não sei o que seria de mim. Tá bom, gente? Então vamos para a próxima pergunta. A Flávia Martins Melo faz a seguinte pergunta. Descobri que tenho síndrome de Meniere, apesar de ter só o zumbido como sintoma. Gostaria de saber se alguém já fez cirurgia. Bom, isso é comum, né? Muitas vezes a síndrome de Meniere, que tem 2 sintomas principais, que é o zumbido e outro é a vertigem, a tontura. E tem gente que só tem a vertigem e tem gente que só tem o zumbido. Mas só com exames, indo no médico, você descobre se você tem a síndrome de Meniere e se precisa de uma cirurgia. Realmente isso é uma dúvida de muita gente, e aqui algumas pessoas responderam dizendo se fizeram o exame, fizeram ou não. Isso tem que entrar lá no grupo então e checar. Vamos para o próximo.
O Jaime fala assim, alguém já usou esse remédio? Será verdade? Ou mais um para nos enganar? Tinnitus Pro. Olha só, não é remédio, né? Jaime, não é remédio. Isto é de suplemento alimentar. Tá vendo que tem colocalciferol, que é a vitamina D. E tem um outro tipo de suplemento aqui. E às vezes tem outros e outros. É muito caro e não vai resolver o seu problema de zumbido. Isso, o nome é realmente um nome fantasia para induzir a gente a acreditar que funciona para o zumbido. Nunca ouvi falar que alguém tomou esse remédio e o zumbido sumiu. Isso nem nos Estados Unidos, que eu tenho um grupo lá, muita gente pergunta, já vi muito se falar desse remédio lá e nunca ouvi alguém falar que tomou e sumiu. Então, não é ruim, na verdade tem vitaminas, pode até ser bom, mas dizer que vai acabar com o zumbido, isso realmente não é verdade. Tá bom? Vamos para a próxima pergunta. A Maria Fernanda pergunta assim: oi gente, boa madrugada, queria saber se alguém aqui compartilhou da mesma experiência que eu tive alguns minutos atrás. Eu acordei com meu ouvido pulsando, não era bem zumbido, apenas sentia o meu zumbido pulsando alto. Depois de alguns segundos já parei de sentir, mas a sensação foi bem esquisita, apenas ao acordar e passar depois de 2 minutos. Já tenho um zumbido de panela de pressão, que é igual ao meu tipo, e eu nunca tinha escutado o ouvido pulsar assim. O que posso fazer? Será que é? Olha gente, é interessante, mas realmente quem tem zumbido sabe que de repente o ouvido da gente começa a fazer umas coisas esquisitas. O meu de vez em quando faz uns ploques assim, começa como se estourar umas bolhas assim, e fica por alguns segundos assim, ou às vezes dá aquele, o meu é multitonal, é um chiado, e de repente dá um daqueles apitos bem profundos, e não só nos dois, esse que eu tenho um zumbido bem mais, que é o direito, que o meu é um zumbido bem mais leve, eu também sinto, vem aquele apito, mas depois passa, depois de alguns segundos, fica no máximo acho que 1 minuto. Normal acontecer essas coisas. Ela falou de pulsação, pode ser uma característica de um zumbido pulsátil, né? Mas ela disse que não é, mas apareceu lá para ela, e isso às vezes acontece mesmo. Parece que o ouvido interno da gente fica muito sensível, né? E acaba se manifestando essa sensibilidade de várias formas, né? Então, não sei se porque algum barulho mais alto desperta, alguma coisa assim. Mas é muito comum mesmo essas manifestações esquisitas aí dos zumbis. Vamos para a próxima pergunta então, gente. O JP Bruna: oi pessoal, estou com zumbido há uma semana, a médica disse que pode ser por eu mastigar de um lado só. Alguém que passou pelo mesmo que eu, melhorou? Quero tanto chorar porque ela disse que não tem cura. Olha, é como eu falei, a médica não deve falar assim, ó, apareceu, não tem cura e acabou. Não é assim. Calma, gente. Né? Se um médico falar isso para você, ignora e procura descobrir se você tem realmente um problema que pode ser curado, que pode resolver seu problema. Agora, se passou 2 anos, como eu disse, já pode ser considerado um zumbido crônico. Vou fazer um parênteses aí, muita gente diz que 2 anos é muito, até que 3 meses já é crônico. Não, vamos colocar, eu sempre estabeleço essa linha divisória, 2 anos, que é muito tempo realmente, e se 2 anos ele não foi embora, é bem provável que não vá mais. Mas isso não é o fim do mundo, não. Isso é importante. A médica, ela não devia falar que não tem cura, devia falar busque e vão ver, se não melhorar, se não passar depois de um tempo, a gente vê o que faz. No caso dele, ela falou que pode ser por mastigar de um lado só. Aí é o problema do DTM. Ele tem que procurar um especialista bucomaxilar para ver se realmente fazendo um tratamento resolve, melhora ou pelo menos melhora o zumbido deles, foi isso mesmo, tá bom? Então tem que investigar mais, realmente. Mas é comum, tem muito realmente DTM que acaba causando zumbido. Eu às vezes penso até que o meu deve ter alguma coisa de DTM, porque eu também tenho mordida muito ruim, uso placa, tudo aquelas coisas. Mas por enquanto, já faz
3 anos de zumbido bem forte e só cada vez ficando mais forte, e não cheguei a essa conclusão mesmo fazendo tratamentos e tal, de que é DTM. Não sei o que eu poderia fazer mais, né? Mas é isso aí, vamos para a próxima pergunta. Vamos ver aqui, ó. A Vanessa falou: fiz recentemente, primeiro fiz uma tomografia, acusou uma assimetria do conduto auditivo direito, onde tem o zumbido. A médica desconfiou de um neurinoma do acústico. Na verdade é um neurinoma, um neurinoma acústico, né? Porém fiz a audiometria e está tudo ok. Para ter certeza, ela me pediu uma ressonância. Fiz semana passada e está tudo certinho, não acusou sequer assimetria. Então desencanei. Isso não é uma pergunta, ela faz uma afirmação. É isso mesmo, a gente tem que buscar mesmo tudo que for possível, tá? Procurar para ver se você resolve. E se realmente você, depois de um tempo, não achar ou chegar como eu à conclusão de que é a perda auditiva que provocou o zumbido, tem que fazer como a Vanessa disse, desencana e parte para a habitação, né? Aí você habituando, porque na verdade a habituação também é um desencanar, né? Não é você não pode ficar preocupado, desesperado, não é fim do mundo não. E o zumbido, ele não vai fazer mal para você fisicamente de jeito nenhum. Lembre-se dos protocolos da habitação. A gente não tem que ter medo do zumbido. O zumbido não faz mal nenhum. O zumbido é uma consequência de algum problema, e não um problema em si. Então, vamos partir para a habituação. Isso mesmo, Vanessa. Vamos para a próxima pergunta. Olha aqui, a Pamela pergunta assim: vocês também têm dias que o zumbido está muito alto? Olha, gente, realmente isso também é muito característico. Às vezes não é nem o zumbido que está alto, mas a sua percepção ao zumbido. Por isso que alimentos, bebidas que estimulam o sistema nervoso central devem ser evitados, porque eles fazem o zumbido, a percepção do zumbido ser amplificada. Veja bem, se você tiver com uma dor de cabeça, é uma coisa. Agora, se você tem um zumbido, provavelmente o zumbido vai parecer também mais alto para você, por causa da dor de cabeça. Parece que sempre uma coisa emenda a outra. Parece que quando a gente está mais cansado, o zumbido fica mais alto. E agora, tem pessoas que realmente parece que o zumbido muda muito, né? Ele tá baixinho, fica mais alto. O meu, ele é muito constante. Não parece que o volume dele varia muito, não. Mas a percepção dele eu percebo que aumenta. Quando, por exemplo, eu como. Depois do almoço e depois da janta, ele fica realmente muito mais alto. A minha percepção, mas eu sei que ele, na verdade, em si não é que ele aumentou de fato o volume, é que eu percebo ele como mais alto. Sempre é percepção, né? A excitação das estruturas nervosas auditivas internas, ela pode variar, ela fica maior ou menor, uma excitação maior ou menor, dependendo de certas situações. E tem outros que acham que na verdade a excitação é sempre igual, o que muda sempre é a percepção. No meu caso eu sinto que é isso, que a percepção do meu zumbido ela muda, mas o volume de fato ele é constante, ele nunca baixou de fato, ele sempre aumentou, o zumbido sempre tem aumentado porque eu tenho perdido a audição. Aí realmente essa percepção do aumento tem a ver com a perda de audição, tá bom? Então é isso aí, gente. Vamos para a próxima pergunta. Bom, ó, uma pergunta boa aqui do Juliano. Bom dia, alguém fez uso ou está fazendo da terapia Tinnitus Retaining Therapy, TRT? Sim, eu faço e coloco aqui nos meus vídeos, eu preconizo. Juliano, é recomendável se você tem zumbido crônico, quer dizer, qualquer zumbido, mas se é um zumbido que não vai embora, o TRT vai te ajudar. Mas tem que seguir direitinho, como eu sempre disse aqui, meu mantra, com força, foco e fé. Vamos para a próxima. A Mariana agora. Vocês perceberam
nessa época de pandemia, algum aumento do número de casos de zumbido aqui no grupo. Comecei a ter recentemente, do nada, e queria saber se pode ter alguma relação a Covid, mesmo se eu não tive a doença. Não tem. Eu tenho até um vídeo meu que eu falo de Covid e zumbido, mas o resumo não tem relação nenhuma. Nunca ouvi falar de que Covid, que o sintoma zumbido seja um dos sintomas da Covid. Pode haver casos esporádicos, mas não é comum, tá? O que aconteceu, que o meu zumbido, eu não sei se tem uma questão psicológica também, por o fato de ficar praticamente enclausurado em casa, eu tive uma sensação de que ele aumentou. Só que também eu tive uma perda auditiva durante o período da pandemia, uma perda maior, que já vinha ocorrendo e aumentou minha perda auditiva, então é compreensível que ele tenha aumentado, tá? Mas relação direta com Covid não tem não. Muito bem, a pergunta aqui do Adriano é sobre remédio, que acontece muito também. Alguém que tratou com escitalopram de 10mg e Betasec, na verdade, eu acho que ela errou aqui a grafia. O neuro me convidou escitalopram e o otorrino Bezartec, que é Betasec. Podem compartilhar a experiência. Bom, escitalopram ele é um antidepressivo e o Betasec ele melhora, ele procura melhorar a microcirculação auditiva interna. É muito comum pessoas que têm síndrome de Meniere tomar o Betasec. É considerado uma medida, né, uma forma de tratamento médico, né, com um fármaco. E para várias pessoas resolvem. Então depende de caso a caso. No meu caso, eu tomei antidepressivos, não foi escitalopram, foram 2 ou 3 antidepressivos diferentes. Nenhum deles, foi 3 na verdade, nenhum deles resolveu. E tomei também Betasec por 3 meses, não adiantou nada. Por sinal, durante a pandemia, um antidepressivo que eu tomei, quando eu tomei, logo depois que eu comecei a tomar, o meu zumbido aumentou. Eu fiquei até desconfiado que era ele e parei completamente de tomar. Não acredito que seja especificamente ele. Quem sabe ele adiantou uma coisa que já ia acontecer mesmo, que é eu reduzir minha audição e aumentar o zumbido. Não que ele cause surdez, nada. O meu zumbido interno já estava com as células, vamos dizer assim, morrendo, né? Essas células que vão morrendo ao pouco e a gente vai perdendo a audição. E ele deu, quem sabe, uma adiantada, eu não posso garantir nada, mas eu parei e não estou tomando hoje nenhum antidepressivo. Nenhum remédio, na verdade. A única coisa que eu tomei, que eu estou tomando todos os dias, é o Zolpidem para dormir, que eu já falei para vocês, tá ok? E vamos para a última pergunta aqui, da Joelma. Gente, o zumbido de vocês parece que está no último volume. O meu está muito forte e alto o tempo todo. É bem difícil de suportar. À noite só durmo com ventilação e enlouqueço. Parece um motor dentro da minha cabeça. Muito alto. Eu entendo muito bem isso, Joelma. Isso acontece comigo. Aconteceu muito comigo. Eu me sentir assim, como se o meu zumbido estivesse no limite máximo. E realmente é algo muito complicado, principalmente no começo, né? Eu acho que todo mundo que tem zumbido passa por uma fase inicial, quando o zumbido está muito alto, né? No pico, uma fase muito difícil. Aí o que a gente tem que fazer? Bom, isso que você faz de ficar com o ventilador ligado, tudo bem, dá uma amenizada e também ao mesmo tempo você pode ensinar o seu zumbido, ensinar o seu cérebro a descartar o seu zumbido. Como? Você não encubra totalmente o seu zumbido, quer dizer, não mascare totalmente com o ventilador. Experimente deixar ele mais distante possível na velocidade menor possível para que você possa ouvir o seu zumbido e o ventilador, né? E com isso o seu zumbido o seu cérebro vai percebendo o zumbido como algo descartável, vai se interessando mais, vamos dizer assim, pelo ventilador. Essa é a ideia da terapia sonora, que faz parte da terapia da habituação, do TRT. Então, o melhor a se fazer realmente é o TRT, que é a terapia da habituação.
veja nos meus vídeos, né? No vídeo que eu tô colocando no card aqui, eu falo muito do TRT, eu sou um entusiasta e realmente ele me ajudou demais, né? Ele, se não fosse o TRT, eu não sei o que seria de mim. Eu tenho conseguido realmente levar uma vida muito mais produtiva, muito mais tranquila e saudável, entendendo o meu zumbido e procurando ignorá-lo e aceitando. Bom, gente, eu vou ficar por aqui hoje. Eu queria pedir para vocês então que deem um like se gostaram ou até um dislike. O importante é que vocês se manifestem e se vocês, eu gostaria que vocês deixassem no chat aqui do vídeo uma opinião. O que vocês acharam desse meu vídeo de eu responder perguntas de grupos do WhatsApp, de grupos de zumbido. Tem muitas questões ali que realmente são interessantes da gente discutir. E eu, nos meus estudos, vamos dizer assim, né, por causa do meu interesse no tema, eu tenho conseguido responder muitas dessas questões. Então, se vocês acharam que esse vídeo valeu, dê um joinha e eu agradeço e até a próxima, pessoal.